fração, multiplicou, elevou, ou, enfim, dividiu, fez a raiz ali no cassino. Tudo bem, queridos? Eu me fiz entender, vocês entenderam isso? Beleza. Bom, agora tem uma pequena observação que é uma coisa bem bobinha, mas é importante, tá? Ainda sobre os cassês. Tem uma coisa que é bem característica assim, dos cassês, né? Deixa eu pegar aqui para você um que está... É esse aqui. Isso, é esse aqui. Vamos lá. Ó, lembre, tem bem grande ali. Quando você olha para o cassê, você está olhando uma continha de dividir. A pessoa já falou isso. Eu sei. Mas você está vendo o que a gente está dividindo? É quantidade. Na verdade, é quantidade por volume. Tá, e daí? E daí que quantidade por volume é concentrar? Se você pegar a Coca-Cola e começar a tomar a Coca-Cola, você vai ter sempre o mesmo gosto, sentir o mesmo gosto. Por quê? Porque a concentração da Coca-Cola de 200, 300, 400, sei lá, 500, 2 litros é a mesma. A quantidade de açúcar que você está ingerindo por volume ingerido é igual. Isso é concentração. A concentração, ela pode variar somente para misturas ou substâncias que são gasosas ou aquosas. Líquidos puros e sólidos não variam a sua concentração. E tu pensa, tá, e daí qual é a relevância? A relevância está aqui, ó. Vamos supor que você tenha uma reação, de novo, não copia, A para B. Isso seja K, tá? Ó, K é igual à concentração de B dividido por A. Vamos supor que esse valor tenha que ser igual a 4, tá bom? K é igual a 4, estou inventando um valor qualquer. E você tenha lá, sei lá, 8 e 2, dá 4, beleza. Esse não é o único estado de equilíbrio possível. Você pode ter equilíbrio com várias outras quantidades entre produtos e reagentes, desde que o produto seja 4 vezes maior que o reagente. Não entendi. Por exemplo, vamos supor que você aumente a quantidade do produto para, enfim, 16. Ó, quanto é que tem que ser a quantidade do reagente? 4. Tá vendo? Assim. Agora, vamos supor que você reduza a quantidade do produto para 4. Quanto é que tem que ser a quantidade do reagente? Porque sempre tem que dar o mesmo quê? Porque é um número constante. Tu entendeu o que tu fez aqui matematicamente? Tu acabou de dizer para mim que se é constante o resultado disso aqui, quando você aumenta... aumentar o quê, pessoal? O B. Não. Vamos de novo. Aumentar a concentração do B, o que, né, obviamente implica na possibilidade de aumentar a concentração do B, viu só? Aumenta-se também a concentração do A, na mesma proporção nesse caso, para que você tenha o mesmo número. Se eu diminuir a quantidade do B, diminui a quantidade do A, para manter o mesmo número. Senão não dá o mesmo número, como eu fiz com vocês brincando ali. Tá, professor, e qual é a relevância disso? A relevância está aqui, ó. Queridos, aumenta a concentração de um sólido puro para mim. Ah, é só botar mais sólido puro. Será? Olha só. Vamos supor que o sólido seja esse aqui. Tá vendo? Esse é o sólido. Vamos supor que o volume desse sólido seja de, vou inventar, 1 litro. Ó, ou seja, a dimensão dele, né, o volume, 1 litro. Tipo, cabe 1 litro d'água ali, 1 litro de areia, assim por diante. Tá, e daí, professor? E daí que esse sólido puro, tipo cálcio, cobre, sei lá ele tem uma quantidade ali molar de 1 mol. 1 mol. Você poderia, numa conta rápida, fazer para mim ali o cálculo da concentração desse sólido? Eu acho que é difícil, professor. Não, querido. Concentração é número de mols por volume, como está escrito ali no quadro. Vamos lá? Tem 1 mol para 1 litro. Pergunta. 1 mol por litro. Qual é a concentração molar desse sólido? 1 mol por litro. Concorda comigo? Tá, agora se choquem. Vamos supor que eu aumente num sistema o sólido. Que eu coloque 2 sólidos, 2 cubinhos do sólido. Observa com muita atenção. Se você colocar 2 cubinhos do sólido, você vai ter cada qual com 1 litro. Então, se cada qual tem 1 litro, significa que aqui dentro cabem 2 litros de água,
2 litros de areia, de ar, o que quer que seja, 2 litros. E se cada cubinho desse sólido aqui tem 1 mol assim, então eu vou ter 1 e 1. Tá, professor, e daí, querido? E daí que você vai ter, vamos lá? Ó, você vai ter o seguinte, ó, 2 mols em 2 litros. Tu entendeu a maldade? Quanto é que dá 2 dividido por 2? O gosto da Coca-Cola de 500 ml é melhor, pior ou igual ao de 2 litros? Veio tudo do grande, sei lá, grande fonte da Coca-Cola. Exato. Então, o que eu quero dizer para você é que sólidos e líquidos puros, quando você os aumenta, eles aumentam na mesma quantidade o seu volume e a sua quantidade em mols. Ou seja, eles não podem mudar a sua concentração. E é por isso que você nunca ouviu de um médico o seguinte: pô, tu estás com ossos frágeis, vai para casa, rói uma semana aqui essa tíbia e volta a semana que vem. Tu nunca viu alguém falar isso. Por quê? Porque sólidos puros não têm capacidade de afetar as constantes de equilíbrio, pois eles não têm a capacidade de variar a sua concentração. Pois quando você aumenta um sólido, ele aumenta tanto em quantidade quanto em volume. Entende? Agora, veja só você, se você parar de ingerir cálcio na alimentação, o seu corpo não vai ficar menor, tu concorda comigo? Tipo, tu não acorda de manhã com 2 metros e vai dormir com 1,5 metro. Tu tem sempre o mesmo volume, pode ser? Tudo bem? Agora, conforme você vai, né, fazendo suas necessidades, fazendo um pips, você vai expelindo cálcio, você vai suando, você vai perdendo cálcio e assim por diante. Então, a quantidade de cálcio dentro do seu sangue vai diminuindo, ou seja, a concentração de cálcio vai diminuindo. Se a concentração de cálcio for diminuindo, para manter a concentração de cálcio constante, os seus ossos se desmancham. Para manter a concentração, porque a constante de equilíbrio tem que ser sempre o quê? Constante. Então, essa explicação ela é muito importante, pessoal, e ela é a razão matemática pela qual nunca nas fórmulas de Kc você pode escrever substâncias que sejam sólidas ou líquidos puros. Porque sólidos e líquidos puros não têm a capacidade de variar em suas concentrações. E se não variam suas concentrações, aumentá-los ou diminuí-los não afeta os equilíbrios químicos, não afeta a quantidade de outros participantes para manter a constante, porque eles próprios são constantes. Pessoal, não entendi nada. Ó, não é possível aumentar ou diminuir a concentração de sólidos ou líquidos puros. Tudo bem? Porque quando você aumenta a quantidade de um sólido, ele aumenta tanto em quantidade quanto em volume. E isso faz com que a concentração, ou seja, a quantidade de bolinhas que estão nesse volume, se mantenha constante. Tudo bem, queridos? Fez sentido isso? Vocês entenderam? Tá, professor, e qual é a implicação prática disso? É essa aqui. Se eu te der essa reação para você fazer numa prova, a primeira coisa que você tem que fazer é, com bastante raiva, pegar a sua poli 07 e riscar de forma bem grosseira, para não esquecer em hipótese alguma que o componente A não vai afetar esse equilíbrio químico, em hipótese alguma, porque é impossível aumentar a concentração do componente A, não tem como. Você pode aumentar ou diminuir a concentração do C. Ó, se você aumentar a concentração, se você comer mais cálcio, você vai ter todos os reagentes que envolvem o processo de fixação do cálcio a mais. Porque, ó, aumentou o produto, tem que aumentar o reagente também para manter a mesma constante. Ó, diminuiu o produto, tem que diminuir, variar a concentração, diminuir a concentração do reagente para manter a mesma constante. Tá, mas se eu aumentar o A não varia a concentração. Então, se ele não varia, na própria fórmula matemática, a gente enxerga a explicação do motivo pelo qual não precisa colocar ele na fórmula. Até porque se nós colocássemos, como ele não varia, quando um valor não varia, ele corresponde a 1. É como se você estivesse multiplicando por 1 para manter as quantidades ou concentrações, me desculpem, constantes. Tudo bem? Então, em pouquíssimas palavras, sólidos e líquidos puros não entram no Kc. Professor, péssima explicação. Como assim líquido puro? Ótima pergunta.
Vamos supor que você tenha carbono sólido, risca, com raiva, com gana, risca para não colocar. Vamos supor que você tenha cálcio sólido, pelo amor de Deus, risca até fazer um furo. Não pode ter esse troço na constante. Agora, vamos supor que você tenha álcool, o alquinho líquido. Bem, é a mesma coisa que álcool, o álcool. Por exemplo, aquoso é a mesma coisa? E é claro, aquoso e líquido e aquoso é a mesma coisa. Negativo. Quando tem um Lzinho do lado, significa que é o líquido puro. Então, se você aumenta, por exemplo, a quantidade de álcool, coloca 2 litros, ele vai aumentar na mesma quantidade o número de mols. Então, ele não vai variar a sua concentração. Entretanto, se tem um aquoso, é uma mistura de água com álcool. Se você aumentar a quantidade de álcool na água, vai aumentar a concentração de álcool na água. Vide as bebidas alcoólicas que não têm todas a mesma concentração. Existem algumas que têm mais álcool dentro d'água e outras que têm menos álcool dentro d'água. E em nenhuma delas vocês devem consumir. Então, risquem também avidamente os que têm o líquido puro. Eles não podem entrar nas fórmulas de Kc. Só quem tem o aquoso. Ok, obrigado PlayStation, valeu. Legal. Tudo bem, já entendi. Muitos barulhos ao mesmo tempo. Certo, pessoal? Então, como é que ficaria aqui a nossa constante de equilíbrio? Como é que ficaria a nossa fórmula bobinha e simples assim? O Kc seria C por B. Por quê? Porque eu risquei o A, pois se trata de um sólido puro. E sólidos puros, bem como líquidos puros, não variam as concentrações. Oi, querida? Senhora, eu não entendi que não vai número dentro dos colchetes, né? Mas como é que eu vou saber quando vai ser maior ou menor que 1 para saber se tem mais produtos ou mais reagente? É que isso vai ser característico de cada reação química. Cada reação química vai ter a sua própria constante. Então eles vão informar para ti, querida, a reação do gás tal com gás tal tem uma constante de 16. Tu já sabe. Só eu vou ter que calcular. Tu pode calcular, mas se tu for calcular, tu sempre vai ter que ter dados para fazê-lo. É impossível tu fazer sem ter dados. Tudo bem? Queridos, eu me fiz entender. Então a gente vai entrar agora justamente na parte final da aula e que vai de encontro direto ao que a Gabi falou. Sabe como é que vocês calculam as constantes? Vocês pensaram que tinham se livrado? Vocês pensaram que nunca mais vocês iam cruzar aí por ela? Nunca mais iam andar nesse terreno pantanoso? Sabe quem é que voltou? Quem nunca te deixou, tecnicamente. A estequiometria. Exatamente. A forma com a qual você vai calcular o que a Gabi acabou de comentar, queridos, é com uma belíssima estequiometria. E eu já vi assim exímios calculistas, alunos que faziam contas magistrais, com raciocínios assim que eu jamais teria, né? Isso aí na sua humilde matemática básica, jamais sonhou em ter alguns raciocínios algébricos de alunos brilhantes que eu tive o prazer de ter tido contato ao longo da minha vida profissional. Sabe? De pensamentos invejáveis, assim, pô, como é que tu... Aí tu vê como funciona a abstração, a relação algébrico-matemática para cada um. Só que esses mesmos alunos que eram brilhantes e de raciocínios assim super afiados e aferidos, eles às vezes pecavam em contas básicas por causa dos dados. E eu comecei a pensar, por que ele está errando isso? É um fenômeno. A colega é uma ria que ri aí de agora. Como é que ela está errando isso aí? Aí eu pensei, muito dado, muita letra, muita informação. O pessoal que gosta de conta, não gosta de letra, não gosta de sujeito oculto, concordância, conjunção. Então, se for pequenininho, facilidade. Se tiver muita enrolação, não é para mim. Então, o que eu percebi? Para que você não erre jamais isso, porque aqui moram as questões mais complexas do equilíbrio, estou sendo bem franco, existe uma logística, sabe logística? De desenvolvimento, de transporte, de tráfego. Existe uma logística, ou seja, uma análise de desenvolvimento do tráfego dos reagentes que somem e dos produtos que se formam, das bolinhas, né? Que são bolinhas. Entendi nada que tu falou. Para entender, você vai ter que revisitar a 5ª série, que é quando as pessoas, sujeitos intelectuais, aprendem uma coisa chamada fração. Então, eu não acredito em falar de novo disso. Olha só. Dá uma olhadinha aqui para mim. Vou fazer bem rapidinho para ti, tá? Veja você.
Ó, fração. Tá? Isso é tri importante. Não pisca, por favor. Vai fazer uma diferença absurda a partir de agora. E, de novo, são as questões mais difíceis do equilíbrio. Tudo bem? Prontinho, vamos brincar com frações. Vamos supor, né, que você tem aqui uma reação 1 para 1. O que significa 1 para 1? Tá? Uma reação 1 para 1 é uma reação em que tudo que some daqui surge lá, em igual proporção, igual quantidade, igual tamanho. Tudo bem? Então vamos fazer uma reação de 1 para 1. Aqui você tem 3 retângulozinhos, né? Chamemos isso aqui de retângulo, pode ser? Coluninha, retângulo, sim ou não? Você pode chamar de átomo, se quiser, é a mesma representação. Então você tem 3 ali. Tá, e quantos retângulos eu tenho ali, ó? Nesses 3, quantos retângulos eu tenho? Ó, agora não tem nada. Agora tu tem 3. Ah, tá, então eu tenho 3 em 3. Tenho um inteiro, 100%. Não interessa quanto eu tenho, posso ter 3 mols, sabe? Posso ter, sei lá, 3 partículas, mas eu tenho 3 em 3, eu tenho 100%, eu tenho um inteiro. Toda reação química vai começar assim. Ela vai começar com um inteiro. Não interessa quanto você tenha de reagente. Você pode ter o 100% correspondente a 20, 30, 40 mols. Sabe, não importa o tamanho da sua pizza, você tem 100% da sua pizza. Isso é importante. Por isso, toda a reação química vai começar com um início. E esse início sempre vai ser de 100%. 100% dá 1. Não esquece disso jamais. Tá, e daí? E daí que você tem zero de reagente. Tá vendo? De produto, desculpa. 0. Desse jeito. Agora veja bem, como é que funciona o processo de uma reação química? Alguma coisa que vai sumir. Como assim? Olha ali, sumiu. Aí tu pensa assim, e que dele o reagente? Que dele? Muito bem. Ó, tá ali. Aconteceu isso. Porque nada se perde, querido. Tudo se transforma. Viu o que você tem? Tá aí. Você tem 1 de 3 lá e você tem 2 de 3 aqui. Matematiza isso para mim. Como assim? Escreve em linguagem matemática. Ó, vamos ver a linha da reação. Uma fração aqui, nesse caso 1/3, mas uma fração desapareceu, foi subtraída. Se foi subtraído, sinal de menos. Gênio. Foi subtraída. Sinal de menos, tá vendo? E para onde ela foi se tudo se transforma e nada se perde? Surgiu aqui. Ocorreu. Foi adicionado. Foi acrescido. Então é mais. Isso aí. Então, na sua equação, no equilíbrio químico, é isso que você vai ter estequiometricamente falando. No seu equilíbrio químico, você vai ter tudo que você tinha menos o que sumiu, e aqui você vai ter tudo que você tinha mais o que surgiu, que é sempre 0 no início. X. Pessoal, não acredito que eu estou aqui ouvindo isso aí. Sabe por quê? Vou te mostrar agora. Tá preparado? Vamos lá. Querido, foca agora. Presta bem atenção no que eu vou fazer contigo. Tá? Vamos supor que a gente tem agora a seguinte situação. Volta para cá, muito obrigado. E isso, saia daqui. Não, esse aqui, isso, sai daqui, vem para cá, beleza. Esse aqui vem para cá, perfeito. E agora, tá preparado? Calma. 1, 2. Opa! E agora, pessoal? Tá vendo ali? Deixa eu só tirar esse aqui, ó. Pronto. Quantos retângulos você tem aqui? Isso é química. A gente aprende na 5ª série, mas a gente não se dá conta. Eu vou contar contigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então significa que dentro dessa caixa existem 6 retângulos. Portanto, 6 retângulos. Quantos estão preenchidos? 0, porque é o começo da reação, tá vendo? Veja que essa reação agora ela já não é uma reação de 1 para 1. Sabe qual é a proporção dessa reação? Você não faço a mínima ideia. Mas tu vai fazer. Some com um retângulo aqui para mim. Some, consome. Consome. Some, consome. Pessoal, já entendi. Me deixa. Vamos lá? Sumiu! Porque o que tem que acontecer? Tem que sumir uma parcela daqui. Agora, esse retângulo que sumiu... Eu tô bem, tô sóbrio. Esse retângulo que sumiu ali, preenche quantos retângulos no outro? Então preenche 2 retângulos no outro. Então significa que a proporção, ela não é de 1 para 1. Ela volta. A proporção, ela é... volta. Ela é de 1 para 2. Tá daí, professor? Cada retângulo que some forma quantos retângulos aqui? 2. Tá vendo? Então você tem que ajustar isso aqui. Assim.
Cadê, professor? Isso é uma reação para 2 química. Por exemplo, você tem isso aqui, ó. Você tem isso aqui, ó, tá vendo? Ó, 2NO2. Veja se não fecha direitinho. Ó, N2O4, N2O4. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. N2O4, olha só, ó. Peraí, NO2, NO2. Viu só? NO2. Essa é a magia da química e a matemática básica. Dói a cabeça, mas você tem que pensar que partícula é partícula. E não vai ter o mesmo tamanho, mas vai ter a mesma massa, o mesmo número de átomos. Esse é o princípio básico da química. Entende? Então, quando você for estabelecer as concentrações de equilíbrio, você tem que desbravar a estequiometria por detrás. Ou seja, em pouquíssimas palavras, o numerozinho que está aqui na frente, ele tem que multiplicar a quantidade que some, não a que você tem, e sim a quantidade que vai sumir do seu reagente, que você pode ter 4, 5, 6, 20 retângulozinhos aqui, não importa. Mas o que vai multiplicar é o quanto some e o quanto forma. Tá, mas assim, ó, eu já sei disso há muito tempo, muito melhor que tu, inclusive, que eu aprendi com pizza, né? Do teu jeito aí parece que tu aprendeu com um alimento não perecível. E é verdade, foi muito difícil de entender, muito difícil de entender. O que isso tem de relevante para mim? Ah, o KC não é igual a produto sobre reagente? Tá, e daí? Querido, calma, só mais um pouquinho. Eu já vou te libertar. Tá vendo? Produto sobre reagente, tá aí daí. Agora você vai ver onde a estéquio encontra o equilíbrio. Você acabou de descobrir uma fórmula, tá vendo? Ó, constante, ilibada, sempre, inexorável, sempre do mesmo jeito, igual para qualquer quantidade de N2O4 e NO2 nessa reação. Esse é o esqueleto, é o raio-x. É a engenharia dessa reação. Tá vendo? Professor, 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado sobre... vai dar Bhaskara? Não, calma. Se você fizer Bhaskara, tem alguma coisa errada. Já estou te antecipando isso. Não faça. Eu vou te ensinar como é que você vai resolver isso sem maiores problemas. E por que eu fiz toda essa sabe, lambança aqui, toda essa bagunça? Calma, foi pra gente fazer assim um apanhado de ideias. Eu vou organizar tudo bonitinho para você aqui no card, te mando, e você vai fazer comigo uma das questões mais difíceis que a URGS já cobrou. Né? Questão de 2011, se não me engano. Questão muito complexa, que todo mundo bate cabeça, e a resposta está na matemática básica da quinta série das frações. Então, professora, objetividade, professora, assim, ó, a minha quantidade de vida é muito importante, sou vestibulanda, né? Objetividade. Ok, querido, vamos lá. Você sempre vai ter alguma quantidade que vai ser dada para você. E essa quantidade que vai ser dada, ela sempre vai ser 100% do que você vai ter. Tá, e se não for dado? Se não for dado é 100%, você pode inventar um valor e aquele valor é a sua integralidade de material que vai reagir. Só não entendi. Ó, eu vou te dar um númerozinho ali. Se não te der, bota 1. E você sempre no início vai ter 0 de produto. Sempre. Tá, isso quer dizer que nunca vai dar errado. Eu te garanto, façamos agora um acordo verbal aqui. Eu duvido que você ache uma questão desse nível, que é o tipo mais difícil de questão de equilíbrio, que dê errado com isso aqui. Duvido. Ah, por quê? Porque você está descobrindo a engenharia por detrás da reação química. Então não tem como você errar. Ó, menos, porque isso some, mais, porque isso ocorre, uma fração. Essa fração vai depender de como a reação vai acontecer. Independentemente de como você vai ter a reação, não esqueça, por favor, que ali na frente tem um númerozinho. E esse número é o segredo do que some e do que surge. Do que some e do que surge. Esse é o segredinho. Tá aí agora, professor, posso ir embora? Calma, falta pouquinho. Você já vai ganhar aí, né, um habeas corpus, vai passar o fim de semana com a família. E depois você volta. Ó, no equilíbrio, você vai ter 1 menos x. E ali você vai ter 2x. Perguntas super frequentes. Tá, professor, e no KC, na hora de fazer o KC, por que eu tenho que botar 2 em cima e embaixo? Como assim 2 em cima e embaixo, querido? Tu bota 2 ali num, bota 2 no outro, não tô entendendo. Ó, na hora que você fizer o KC,
uma coisa não exclui a outra, querido. Esse número 2 que vai ocorrer aqui em cima, ele é a potência, ele é a ordem desse componente. E esse número 1, a mesma coisa. Então não são coisas excludentes, entende? Logo, a Gabi Garay perguntou, foi uma pergunta maravilhosa, o que eu boto dentro desses colchetes? Querida, nessa reação tu sempre vai botar 2x. Quanto é que vale o x? Não sei. É o que vai ter de reação. Aqui 2, e aqui tu sempre vai ter 1 menos x. Prontinho. Essa é a sua reação. Eu vou te pedir um grande favor agora. Você vai receber esse cartãozinho, que se tiver Android já está no grupo. Eu vou te pedir um grande favor. Deixa aberto na sua frente. Essa parte, dá uma ampliada e deixa ela aberta na sua frente. Você vai fazer comigo agora uma das questões mais complicadas que eu já cobrou até hoje. E ela é linda, linda, maravilhosa. E você não vai acreditar que você vai fazer ela com toda facilidade. Mas tu vai ver. Só precisa de organização. Quer ver? Olha só. A questão a qual me refiro é a questão de número 26. Página 161. Já entendi. Página 161, questão 26. Essa questão, ela é incrível, maravilhosa. Diz assim, a constante de equilíbrio da reação de conversão abaixo tem o valor 0,5, como a Gabi comentou. Está ali a reação. Se essa reação parte de glicose pura, qual é o grau de conversão? Parei. Deixa eu marcar aqui. Constante é 0,5 e ele quer saber o grau de conversão do reagente glicose em produto frutose, né? Porque é quem está ali. Então, se é meio, barbada. Meio, constante meio, grau de conversão 50%. Resposta letra D, sempre é D, fechou. Você está fazendo com pressa as coisas. Nunca faça assim. Ele quer saber quantos % de glicose se converte em frutose. Em outras palavras, ele quer saber do X. E o X vai ser sempre o mesmo, sempre igual. Mas não pode. A percentual, sim. A fatia, sim. Por quê? Porque é constante. E 30%, querido, de, sei lá, 100, 200, 300, é 30%. Entendeu? É quase 1/3. Sabe? Então, isso é muito importante. Não entendi absolutamente nada. Eu vou me esforçar mais, então. A primeira coisa que você vai fazer é apagar, assim, esse número aqui, esse fosfato, para não te atrapalhar. Porque onde é que eu boto esse 6? Pronto, deu. Passou. Pronto, é isso que ele quer saber. Glicose para frutose. Então, e agora o que eu faço, professor? Agora tu respira fundo e lembra que o Kc é produto sobre reagente. Tá, isso eu lembro, professor, uma divisão, contínuo dividir. Isso, querido. Genial. Aí você vai fazer a divisãozinha aqui, glicose. Tudo bem? E você vai lembrar que esse Kc vale meio, 0,5. Tá, mas e qual é a quantidade de frutose? Eu não sei. Tá, mas e como é que eu vou saber? Você pode ver revelando a estequiometria. E como é que se faz isso? Você está com a foto aberta agora no seu celular, não é? Não tem um início, meio e fim sempre? Então vamos lá. Você vai ter um começo, um reage, que é o meio, é o quanto reage, e um fim, que é o equilíbrio, o estado final, que é quando a reação vai estagnar. Então o que eu coloco no início? É dado, mas não deram, é 100%. Tá, e daí, quanto é que vale? Eu não sei. Inventa um número. 7. Não, nem pensar. Inventa um número fácil. 1, gênio. 1. Tá, mas por que pode ser qualquer número? Porque ele não está perguntando quanto vai se transformar, e sim qual é a fração que vai se transformar. Então não importa qual é o tamanho da sua pizza. Se você está falando de 1/4 de pizza, você sempre vai ter uma fatia de 1/4 de pizza. Pode ser uma brotinho, pode ser uma pizza família para aquela fome de 1000 mendigos. É a que eu estou sentindo agora, pessoal. Não pode, você tem um monte de comida aí ainda. Né? Ó, vamos lá? 0 aqui no produto. Então vai ser 1 e vai ser 0. Tá, e o que vai acontecer com o reagente? Vai sumir uma fração. E quanto é que ela vale? Eu não sei. Posso chamá-la de X? Deve. Tá, e vai para onde? Porque nada se perde, tudo se transforma. Gênio. Vai para o produto. Professor, e qual a proporção? É 1/1.
Um x some, um x se forma. Tá, mas o que vai acontecer aqui no final? Olha, no final, você vai ter 1 menos o x que sumiu. E aqui no produto, o x que se formou. Tá, o que eu faço agora, professor? Agora você abre um sorriso, né? Aquele sorriso da vitória, da conclusão, aquele sorriso da compreensão. E você coloca aqui em cima, querido, x, e aqui embaixo, 1 menos x. Você vai fazer uma continha família, uma coisa bem simples. Você vai passar 1 menos x para cima multiplicando. Vai ser igual a 0,5 menos 0,5x. Viu só que lindo? Igual a x. Mas, calma. Passa a letrinha para um lado e o número para o outro. 0,5. Deixa eu diminuir aqui. Tá vendo? Vai ser igual a mais 0,5x mais x. 0,5x com 1x vai dar 1,5x. Logo, o seu x vai ser igual a 0,5 dividido por 1,5. Viu coisa linda? Que é a mesma coisa que 1/3, que é igual a 33%. Questão uma das mais bonitas que a URGS já fez na história. Curtinha, sucinta e muito traiçoeira. Né? Porque, enfim, o índice de acerto foi muito baixo. E você resolve como? Como se resolve todas as questões onde a Estéquio encontra o equilíbrio químico. Tudo bem? Se eu posso ir embora, me liberta? Calma. Só um detalhezinho. Eu vou precisar de 4 minutinhos só. Mais 4. Eu sei. Mas depois eu compenso. Trago uma cota maior de comida. Mas é bem rápido, tá? Posso passar... Tem alguém copiando ainda? Não? Beleza. Ó, é bem rapidinho. Eu já coloquei tudo escrito para você não ter problemas. E por que tu vai fazer isso rápido assim? Pessoal, porque sinceramente não cai, tá? Vou ser bem franco, assim, você não vai encontrar isso nas provas atualmente. Pelo menos nas nossas provas regulares. A não ser que você faça IME, sei lá, AMAN, AFA, essas coisas. AFA não tem nem química, né? Então não tem problema. Então, bem devagar. A pressão também é uma maneira de indicar concentração. Isso você encontra na página de número 149. Olha, se você enche um balão, assopra um balão a plenos pulmões, você sabe que vai chegar num ponto em que vai estourar o balão. Veja aqui no simulador, rapidamente você consegue perceber isso. Ó, eu vou começar a colocar aqui. Por favor, verifique, por gentileza, a pressão. Quanto mais bolinha eu boto ali dentro, maior vai ficar a pressão. Então, significa que a pressão de um gás, ela também é uma forma de indicar qual é a quantidade de um gás. Vide uma formulinha super popular na ciência, chamada de PV igual a nRT. Onde, se você passar o V de volume para cá, você vai ter número de mols por volume. Vocês são craques já em número de mol por volume, que se chama de molaridade. Então, a pressão, ela é uma forma de indicar a molaridade de um gás. Se a pressão for alta, a molaridade é alta. Se a pressão for baixa, a molaridade é baixa. E assim por diante. Essa aqui não abre, eu acho. Não abre. Enfim. Portanto, queridos, quando você quer falar de quantidade gasosa e concentração, constantes de equilíbrio, se o sistema for gasoso, é mais fácil medir a quantidade de gases pela pressão. Então, é possível haver um Kp ao invés de um Kc. Você pensa, é porque a pessoa da química tem dislexia. Troca C por P e é uma confusão só. Na verdade, não é. Mesmo que eles indiquem a mesma coisa, não é. Na pressão, ou seja, no Kp, você vai olhar a pressão parcial de cada gás. Ou seja, qual é a pressão de cada gás dentro do sistema? E a partir dessa pressão, você vai poder descobrir a constante de equilíbrio por ela. Porque, como o professor falou, a pressão indica a concentração. A única coisa que muda é que ao invés de um colchete elevado no coeficiente, você vai ter o pesão de pressão. Só isso. Então, posso ir embora? Tecnicamente, sim. Entretanto, tem um detalhezinho. A constante Kc e a constante Kp, numericamente, nem sempre são iguais. Porque pressão é pressão
concentração é concentração. E se você observar bem, vamos fazer uma brincadeirinha bem rápida, você não precisa escrever nada, porque eu fiz tudo para você, que é essa aqui do livro. Vamos supor que eu tenho um Kp. Assim, daquela reação genérica que está no quadro A para A mais B dando C mais D. Veja, se a pressão é isso aqui, concentração vezes RT, faz assim, ó, pega isso aqui, some com isso, e coloca isso aqui, ó. Isso, coloca dentro da pressão. O que você vai enxergar, eu já entendi, vai ser isso aqui. Tá vendo? É isso que você vai enxergar. Concentração vezes RT elevado na C. Bom, você sabe que a potência de um produto é igual ao produto das potências. Então, me arranca esse colchete aqui de dentro. Arranca. Arranca. Isso. Arrancou? Arranquei todos. Até daí. A ordem dos fatores não altera o... Então, passa as concentrações para esse ladinho, só porque o pessoa tem toque, e os RT para lá. Vamos fazer isso? Pergunta. Olha como é que ficou a sua função. Não entendi. É que você tem RT dividido por RT. Você conserva a base, quando você está multiplicando bases iguais, e você soma os expoentes. E quando você divide, você subtrai eles. Por isso que vai ficar assim. Então daí onde é que você quer chegar, professor? Eu quero chegar aqui. Querido, o que é essa coisa aqui, ó? O que é isso aqui? Oi? Kc. Gênio. Então, isso aqui é o Kc. Então, numericamente, o Kc vai ser igual ao Kp, só e somente se essa diferença dos coeficientes der zero. Porque qualquer número elevado na zero é igual ao quê? 1. Então, o Kp, ele não é igual numericamente o Kc quando as molecularidades de reagentes e produtos não forem iguais. Já caiu isso? Não. Então, o que está passando isso? Olha, pessoal, eu já vi cada coisa, assim, sempre fico um pé atrás, então é melhor, né, evitar, prevenir, do que, enfim, remediar depois. Como é que está a tua nota no Uber? Pois é, o pessoal disse que está abaixo de 4, daí não dá, né? O pessoal é exatamente muito zarado, né? O pessoal antipático. O que acontece? Aí atrai coisa ruim, né? Vai que seja o teu ano aí. Eu não quero isso aí pra ti. Então, ó, repito, Kc e Kp têm o mesmo número, só e somente se as molecularidades dos reagentes e produtos forem iguais. E parecia que nunca ia terminar, mas chegou ao fim. Exatamente. Eu só tenho que te agradecer por ter me aguentado até agora. Muito obrigado. Eu quero dizer que Deus viu isso. Deus viu. E Deus vai te recompensar. Porque a gente tem que acreditar nisso. Né? Muito obrigado pela atenção, por vocês terem ficado aqui comigo, terem me aguentado até esse ponto, né? Até o limite. Semana que vem é muita letrinha, bom para quem gosta de humanas. É a parte mais teórica, sem continha. O tema já está pronto. E eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês venham à tela.